né, Gleice? Pô. O senhor lembrou antes que eu falasse. Pô, tem que lembrar. Quando eu ia falar, o senhor já lembrou. Pois é, viu? Dando continuidade, então, na nossa disciplina hoje, nessa segunda-feira cruel. Onde é que tá? Eu não estou aparecendo, não, na câmera? Não, eu? Está sim. Tá aparecendo. Então, segunda-feira cruel aí, amanhã é feriado, né? Amanhã é dia 7 de setembro. Continuando aí com a nossa disciplina negociação, eu estou trazendo para a gente, para conversar conosco aqui, meu amigo, o Marcelo Diniz. Marcelo Diniz, ele é gerente da Lopes, lá no Rio de Janeiro, o maior grupo imobiliário da América Latina, tá bom? E assim, gente, claro que eu falei com vocês, na negociação, para vocês, futuros administradores e contadores, ela pode envolver todas as áreas da empresa. Você pode ser o comprador da empresa, você pode negociar investimento com algum cliente, você pode negociar os insumos com o seu fornecedor, você pode negociar preço com o seu cliente. A negociação ela está em toda empresa. Especificamente, no caso do Marcelo, ele vai explicar melhor, mas pelo que eu um pouco aqui de fora, entendendo, no caso dele, o Marcelo trabalha numa imobiliária geralmente trabalha com venda de imóveis novos e usados, né? E também, me corrija também, se eu estiver errado, Marcelo, também tem imobiliária que cuida da parte de aluguel de terceiros também, né? Intermediação de aluguel, não é isso? Isso, exatamente. E aí o Marcelo... Pode falar. Marcelo vai conversar com a gente, vai mostrar para a gente quais são os principais tópicos de negociação que ele pode destacar dentro da profissão dele. Tá? Marcelo, você pode falar o que você quiser, questão de comportamento, ética, algumas características da negociação, tá? Fica à vontade. Depois eu vou abrir para todo mundo fazer uma pergunta. Eu tenho umas perguntas prontas aqui e a gente volta a conversar depois. Tá contigo, Marcelo. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Amigo Calil, obrigado aí pelo convite. Obrigado por dar a oportunidade de eu representar a Lopes Rio, né? Como você disse, a Lopes é uma empresa de mais de 50 anos de existência e hoje o nosso grupo está presente em mais de 15 estados da federação. A gente tem ações na Bolsa, é um grupo que é de capital aberto e a nossa matriz é São Paulo, mas hoje a gente, nos principais estados, a gente trabalha auxiliando as construtoras, principalmente no mercado de lançamento de imóveis. Então, as construtoras idealizam os projetos e a gente vai ao mercado, ofertar aos clientes, receber os clientes, atender e realizar as vendas no primeiro momento, né, do imóvel na planta. E temos também um ramo que é o que a gente chama de imóveis prontos, que é para aquele imóvel que já foi comercializado uma, duas vezes e acaba sendo uma ligação de um proprietário já existente com um futuro novo proprietário. Então, a gente atua nos dois segmentos e também no segmento de locação. Mas o forte da empresa, 80%, é a intermediação entre as construtoras e os futuros compradores do imóvel na planta. Então, essa é a nossa raiz, né? E é legal você falar isso aí, porque a gente está com um grupo de futuros administradores, contadores, e a corretagem de imóveis, assim como a corretagem de seguros e também a corretagem da Bolsa de Valores, ela é uma profissão, são profissões que aceitam profissionais vindo de diversas naturezas de formação. Então, você sabe, eu mesmo de formação sou advogado, né? E estou há 22 anos no mercado imobiliário. Então, pode ser que desse grupo de administradores ou de contadores, amanhã ou depois tenha alguém trabalhando com a corretagem imobiliária. Lá na empresa eu devo ter no mínimo aí de 80 a 100 que tem uma formação de administração como formação base, como formação geral. Né? Existe uma lei própria que rege os parâmetros da corretagem de imóveis.
Então, você faz um curso específico, tudo, para que possa atuar, né? Um profissional liberal como outro qualquer. Só que você vem, hoje em dia, de vários segmentos, de várias profissões, com várias experiências, e é muito legal a gente estar trocando essas informações, porque, como profissional liberal, seja você que tem lá a sua empresinha de contabilidade, seja você que vai trabalhar com administração, seja você que vai exercer a sua advocacia, você é um vendedor de serviços, é um prestador de serviços. Então, tudo se inicia num relacionamento com o cliente e na apresentação dos seus serviços e no êxito que você vai ter de criar uma empatia com esse cliente. Então, no segmento imobiliário, você tem algumas coisas que encaminham a parte técnica do projeto, né? Como aquilo vai ser apresentado, qual o marketing que a construtora vai disponibilizar, quais as ferramentas de venda, mas o principal é a ação entre o homem de vendas e o atendimento ao cliente. Isso é a base de tudo. Eu acho que isso serve para a maioria das profissões liberais que a gente tem aí. Tá? Então, acho que nesse início eu gostaria de colocar que a venda de serviços ela é a base de tudo, independente de qual segmento você vai estar atuando. Como você mesmo disse, o administrador pode se tornar um comprador da empresa, pode se tornar um responsável por um setor de almoxarifado, pode se tornar um cara de estratégia para desenvolver novas frentes de mercado, e o contador também, muitas vezes, vai participar disso. Inclusive, quando a Lopes fez o seu projeto de expansão, o diretor financeiro, que vem da área contábil, é o que era responsável por essa questão de capitalizar na Bolsa, de ver novos mercados, aonde valeria a pena investir, onde não valeria a pena investir, lucratividade, e por aí vai. Então, eu acho que a gente está com algo muito similar, principalmente para essa turma aí que você está desenvolvendo. Parei de te ouvir. Então, perdão, tudo bem. Legal, legal. Então, a Lopes, né, trabalha aí com principalmente venda de imóveis novos, tá? Marcelo, o que a gente conversou até agora aqui com meus alunos foi algumas características da negociação. A negociação geralmente é baseada no conflito, né, entre o interesse, seu interesse, né, de você vender o imóvel, e o interesse do comprador, que quer ter o imóvel para ele, né? E aí é um conflito de interesse, porque o importante é que ninguém saia perdendo, é que você ganhe com a venda e que o comprador também ganhe com a venda, né? Tem que haver aí, nesse caso, um ganho em conjunto, tá? Para ter uma negociação vantajosa para ambos. O que você tem a dizer sobre isso? Tudo bem por aí? Bom, beleza. Esse é o caminho? Estou te ouvindo bem. Tá ouvindo Esse é aí? o caminho legal? Isso. Vamos lá. Hoje, existe uma mentalidade um pouco mais racional dentro do mercado como um todo, né? O americano ele já lida com isso de forma muito tranquila, né? Nos Estados Unidos, o papel do vendedor talvez é o papel do homem que impulsiona o país. Aqui no Brasil, até pouco tempo, você tinha muita restrição. A ideia de que o vendedor era o cara que estava querendo fechar um negócio a qualquer custo para ter o ganho dele, para ganhar a comissão dele e para realizar o negócio. E o importante era ele estar bem. Hoje, com todas as ferramentas, tanto da legislação, como também com a adequação do mercado, né, com tudo que os clientes também conseguem se informar, isso foi se tornando um entendimento mútuo de que um bom negócio é um negócio que o comprador se satisfaz naquilo que adquire, o vendedor também se realiza porque teve ou o seu ganho financeiro, ou pelo menos conseguiu recompor aquilo que lhe interessava, e o intermediador, no caso o vendedor, fez o papel dele de unir as pontas, de equilibrar o negócio e fazer com que ele se concretizasse. Então, hoje, eu acredito, principalmente de uns 10 anos para cá, as novas gerações são muito responsáveis por isso. O entendimento
que um negócio só é leal, só é fiel quando é bom para todas as partes. E existem 3 polos aí atuando. O do interessado em vender, o interessado em comprar e do profissional que consegue unir essas partes e idealizar um bom negócio para todos. Então, o que você colocou é muito interessante. E aí entra o papel do seguinte: para que você possa ter êxito nesse negócio, você tem que trabalhar com muita ética, com muito profissionalismo, ter um primeiro momento de ouvir muito os clientes, tanto os vendedores quanto os compradores, para entender os objetivos dele, o que eles querem conseguir, seja no momento da compra ou seja no momento da venda. Então, o vendedor, muitas vezes, se tem ideia de que é aquele cara que fala para caramba, que tem que vender a qualquer custo. Não existe mais isso. Na verdade, você tem que ouvir muito, absorver tudo que o cliente pode estar te passando, não só da maneira direta, falada de forma oral, mas no gestual, no comportamental, que o cliente vai apresentando sinais durante uma negociação, e você entender as vontades de ambas as partes, para aí sim, em cima do seu profissionalismo, em cima do seu preparo técnico, você entender qual produto que naquele momento é mais adequado ser apresentado, qual a melhor forma de negociar, quais são os pontos que vão ser preponderantes naquela negociação, se tem um lado mais sentimental, se tem um lado mais isento de sentimento e mais materialista, e você ir procurando o melhor caminho para compor as partes. Então, o vendedor, longe daquela mística antiga, que é o cara que fala muito, na verdade, ele hoje tem que ser um profissional que age igual uma águia. Ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo no seu entorno e ser muito objetivo, no intuito de agradar as duas partes e conseguir ter produtividade, né? Não ficar perdendo tempo, cansando o cliente com visitas desnecessárias, com posições contraditórias. Ele tem que ser muito objetivo, porque quando você é objetivo, assertivo, você não cansa os clientes e você não perde tempo. O tempo é a ferramenta necessária a todo instante, a todo momento. As pessoas estão trocando qualquer coisa por ganho de tempo. Então, não adianta você ligar para o cliente 10 vezes, 20 vezes, para forçar encontros, para forçar situações, apresentar produtos necessários. Você tem que ser objetivo e muito profissional, para que a satisfação não é que vai ser imediata, mas que ela venha naturalmente acontecendo no negócio. Maravilha, maravilha. Então, é isso mesmo. Como é tudo que a gente viu, né, galera? Tudo que a gente viu no início, na questão do ganha-ganha, né, Marcelo? Não do ganha-perde, né? Os dois têm que ganhar, tá? Agora, outra questão, Marcelo. Eu vou conversar com eles mais tarde. A gente vai falar hoje sobre ética nas negociações. E algumas pesquisas dizem que, de fato, muitos negociadores podem mentir. Não existe uma regra da verdade, tá, Marcelo? Não precisa falar a verdade. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico. Na área, você dá um prazo para o comprador. Olha, eu te entrego o apartamento em, sei lá, 48 meses. Não é isso? E muitas vezes ocorre na área de construção civil de ter atrasos, né? Ocorrem atrasos por diversos motivos e o prazo costuma se atrasar muitas das vezes, né? Isso, você consciente, às vezes o vendedor é consciente de que pode haver algum atraso na entrega e ele mente. Mas eu digo, não é uma mentira, por favor, não entendam que é uma mentira que fere a ética, não. As pesquisas dizem que, de fato, os negociadores podem mentir, certo? A partir do momento que eles percebem que essa mentira possa não afetar negativamente a reputação do vendedor e nem a reputação do comprador, tá? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De fato, pode haver uma mentirinha numa negociação ou você tem que ser totalmente ético e evitar esse tipo de abordagem?
Calil, eu vou não discordar de você, mas eu vou te apresentar um contraponto. O que acontece? Hoje, a gente vive com uma legislação em alteração constante, né? De uns tempos para cá, até em função de como o mercado foi desenvolvido e alguns eventos que vieram acontecendo há anos atrás, a quebra da Incol, que era uma grande construtora a nível nacional, isso teve um impacto que mudou a lei de incorporações imobiliárias, estou falando do meu segmento, tá? E aí, problemas também com planos econômicos, mudanças de moeda. Então, isso tudo vem gerando uma legislação já mais de forma a fiscalizar melhor os setores. E segundo, que você teve o advento, né, do Código de Defesa do Consumidor, que também veio criar uma rede de proteção maior, né? E aí, com a facilidade de... você hoje tem a questão do Tribunal de Pequenas Causas, você tem outros detalhes que foram estabelecendo uma vigilância mais próxima de formas e procedimentos que existiam no passado. Um outro detalhe também é o seguinte: o teu cliente, é muito difícil de você conseguir um cliente. O cliente, ele é um tesouro. Então, a partir do momento que você, talvez para bater uma meta, ou para realizar um negócio, ou para salvar uma situação sua pessoal, você precisa, de qualquer forma, fechar uma negociação, e você bota isso à frente, até passando por cima de algumas informações, ou alguns dados que você deveria colocar para o cliente, você pode até fechar um negócio com ele. Mas um cliente satisfeito e bem atendido, ele te traz 10. Um cliente insatisfeito, ou um cliente que vira um problema, que vira um questionamento, ele te afasta 100. Então, o profissional que realmente vive da venda, o profissional que trabalha no mercado, que estabelece um nome e que vai crescendo dentro da carreira, se tornando conhecido, ele vai chegar no momento dessa bifurcação entre uma pequena omissão ou uma pequena mentira para realizar uma questão pontual, ou trazer o cliente para a realidade e dizer: olha, eu estou te vendendo isso aqui, mas pode ter aquela consequência, pode ter aquilo ali. Talvez você tenha a condição de realizar o negócio com esse mesmo cliente, porque ele vai aceitar as condições ou vai aceitar o risco e ainda vai continuar sendo seu cliente. E você evita demandas prejudiciais no futuro. Então, eu, particularmente, opinião minha, eu não vou dizer para você que não aconteça, não vou dizer para você que é impossível de acontecer, não. O profissional liberal, ele vai escolher caminhos. Eu opto sempre pela sinceridade necessária ao negócio. Não é que eu vou ser o super sincero, mas a sinceridade necessária ao negócio. E quando eu percebo que um risco, né, porque eu tenho uma empresa por trás também, se eu crio uma questão negativa, a minha empresa ela vai ter que se responsabilizar por isso à frente, né? E aí eu vou ser questionado. Então, eu acho que isso ocorre muito quando o cara trabalha mais sozinho, quando ele trabalha de forma muito autônoma, e aí ele põe mais em risco, porque ele quer safar aquela meta, ou ele quer safar aquele mês, ele quer se resolver. Mas quando você está dentro de grandes corporações, você pensa de forma mais profissional, um pouquinho, entendeu? Maravilha, Marcelo. Verdade. Na verdade, a mentira, eu vou falar com eles assim, tem a mentira que é omissiva e tem a mentira comissiva. Por exemplo, se um cliente não perguntar para você se bate sol o tempo inteiro num apartamento, é provável que você não fale, né? Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí é uma questão do seguinte: mentir é um ato de iniciativa. Eu estou contando algo que não existe. Omitir é uma opção, porque o vendedor que fala demais, ele passa do ponto. Então, muitas vezes você vai trocar com o cliente as informações que o cliente deseja saber. E, às vezes, no seu entendimento pessoal, você pode achar que um ponto
é muito legal para o cliente e, na realidade do cliente, aquele ponto é negativo. Enquanto que outra informação que você não daria, para ele é positivo. Então, o melhor é, como eu disse no início, ouvir mais e responder dentro do que o negócio se apresenta e nos questionamentos que aparecem. Porque se você, às vezes, com um negócio realizado na mesa... Vou te dar um exemplo rápido. Uma vez a gente estava realizando um negócio num condomínio aqui na Barra da Tijuca, condomínio de alto padrão, e havia uns rapazes no estacionamento da entrada com os carros blindados e aquela aparência de policial, de segurança, né? Então, estava saindo o cliente, olhou aquilo e perguntou, pô, é segurança do prédio? Falou, não, aqui é segurança de um morador, o doutor fulano de tal, que é da escola de samba tal, não sei o quê, que é o patrono. O que aconteceu? O cliente com o negócio realizado, o corretor achando que aquela informação era uma informação maravilhosa para ele dar, que reforçava a segurança, o cliente falou, não, eu não quero mais morar aqui, vamos desfazer o negócio, me devolve meu cheque, porque eu sou juiz e eu não quero me misturar com esse tipo de morador. Quer dizer, ele não tinha necessidade de passar naquele local, ele não tinha necessidade de apresentar aquelas pessoas, mas ele querendo valorizar mais ainda aquilo que já estava realizado, ele foi dar uma opinião de cunho pessoal e apresentar um fato novo e a venda caiu. Então, a gente vai aprendendo com o passar do tempo que você age e fala dentro da medida do necessário. Entendeu? Tecnicamente, se o cliente pergunta, aí você não tem como fugir, porque você estaria, no que você falou, mentindo. Mas não perguntado, muitas vezes você opta por não dar uma informação que pode ser positiva ou negativa, mas você não sabe como o cliente vai encarar, entendeu? Perfeito, Marcelo. Agora, Marcelo, outra pergunta interessante, depois eu vou abrir para a galera. Sim. A questão de você aprender as técnicas de venda, as técnicas de negociação, é mais importante a prática do dia a dia ou os manuais escritos, como, por exemplo, o nosso curso aqui de negociação? Você acha, ajuda alguma coisa esses manuais ou somente a prática do dia a dia forma profissional? Rapaz, você sabe, né? Eu sou advogado de formação, eu fiz 2 pós, um MBA, e trabalho na área, e eu sempre busquei a formação técnica profissional. Primeiro, eu acho que é o seguinte, a cultura geral e a cultura técnica em algum assunto, ela é a base de tudo. A prática vai te levar aos ensinamentos do dia a dia. Então, você conversar com os profissionais mais antigos, você ir tendo no dia a dia novas experiências, você ouvindo novos clientes com o passar dos anos. A prática ela é muito importante, mas eu acho que é o seguinte, você tem que ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida de tudo? Aí, para qualquer área, é o conhecimento técnico profissional. Eu acho que é o seguinte, você tem a oportunidade de fazer um curso de negociação, não sei se é o melhor, se é o mais completo, mas é esse que você tem a oportunidade, faça. Você tem a oportunidade de fazer um curso de línguas, a professora pode não ser aquela que você gostaria tanto, mas se vai agregar, você faça. Então, eu acho que você parte da base educacional. A partir daí, a prática ela te ajuda no seu crescimento na sua carreira. Mas é necessário ter um ponto de partida. O ponto de partida vai ser sempre qual? Vai ser sempre o preparo técnico profissional. Perfeito. Então, existe, na verdade, um conjunto, né? Conjunto de fatores que formam um bom profissional. Andam lado a lado, né? Mas é como se você pudesse assim, se eu posso sair com o preparo técnico profissional, o tanque cheio, por que eu não vou utilizar essa ferramenta e vou sair com meio tanque, com a possibilidade de estar ali fazendo um curso, me preparando, de estar ali tendo mais informação, mais base, e só contar com a prática? Não, cara. Você
faz a sua formação da melhor maneira que você puder, dentro das suas possibilidades, e depois a prática vai te ajudar no desenvolvimento da sua profissão e no embasamento do dia a dia, no seu crescimento. Perfeito. Conhece Belém do Pará, Marcelo? Conheço Belém. Já esteve aqui já? Já estive aí. Estive aí no ano de 2005 e 2006. Já tinha essas torres imensas, assim? Você percebeu essas torres? Não, na verdade, eu acho que assim, hoje está mais. Acho que Belém, nos últimos tempos, deu uma evoluída, né? Não, eu também não rodei. Belém... Eu vou compartilhar contigo aqui. Vou compartilhar contigo aqui o Maps aqui. Vai ver que tem uma característica interessante aqui em Belém, Marcelo. Os prédios não são colados um no outro. Então você Sim. consegue ver essas torres. Essas torres têm 30 andares, né? Uma coisa específica daqui é essa característica aqui do mercado imobiliário aqui de Belém, né? O teto é dado pela legislação, não é isso? Gabarito é bem alto. Né? E a gente tem aqui prédios enormes, né? Bem grandes mesmo, bem altos, tá? Você pode observar na própria na escala do mapa que realmente tem o mercado é assim, o mercado aqui é assim, né? Belém deve estar tomando um caminho parecido com São Paulo. São Paulo também é muito mais vertical, o Rio é um pouco mais horizontal. São Paulo é muito vertical, prédios de 30, 40 andares. Belém deve estar, assim como Brasília, no momento, desenvolvendo dessa forma. Tem as torres. E aí, agora outra coisa, eu conversei com eles, quando a gente vai entrar numa negociação, a gente tem que se despir das convicções pessoais, né? A gente tem as nossas convicções, temos nossos times de coração, temos as nossas coisas que a gente gosta e que não gosta, né? Os nossos julgamentos. Então, na hora que você senta em frente a um cliente, é verdade isso, então a gente deve mesmo se despir. Se você vê um cliente flamenguista, eu sei que você é um cara vascaíno doente, o cliente chega com a camisa do Flamengo lá na sua frente, assim como eu posso ter um vendedor aqui em Belém, que é Remo, né? E chega um comprador com a camisa do Paysandu. Remo e Paysandu é pesado. Eu já assisti um aí, é pesado. Remo e Paysandu. E aí, o que você diz, assim, como negociador? O negociador ele tem que se despir, de fato, desses julgamentos? Ou ainda há muita contaminação ainda em relação a isso? Contaminação, eu digo, dentro da negociação. Deixa eu te falar, cara. Primeira coisa que consiste o maior erro de um vendedor é o tal do pré-julgamento. Ninguém que vai entrar numa loja, num estande, ou seja onde for, num departamento, ele vai com uma placa assim, quero comprar 5 carros. Então, a gente tem 1000 lendas, 1000 histórias de pessoas que entraram. Né? Você conhece bem o Rio de Janeiro, você sabe que no Rio de Janeiro, dificilmente a pessoa aqui, se não for Ipanema, Leblon, ela não anda dando sinal que está com dinheiro, cordão, roupa de marca. Por quê? Porque a gente sabe que a violência aqui é diferenciada, né? Como a gente diz, né? O Rio não é para amadores. Então, aqui já seria um erro assim básico você estabelecer pré-julgamentos. Aqui é mais fácil você encontrar um cara de chinela havaiana, bermuda e camisa de time de futebol, ele entrar numa loja e fazer a mega compra do que muitas vezes um cara de terno e gravata. Então, isso é o básico do básico. Segundo, que você não está comprando nada. O papel do vendedor é vender. Você não está comprando nada. O dia que você entra no shopping para comprar ou numa loja para adquirir alguma coisa, aí você está no papel de consumidor. Mas no seu exercício profissional, você está vendendo. Então, não interessa a escolha política do cliente, não interessa a apresentação dele, não interessa qual time de futebol ele gosta, não interessa assim, qual a cor do cabelo, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é velho, se é novo. Você vai ouvir um caso específico e vai ver o que se apresenta. Às vezes, o cliente pode ter uma ótima aparência e ser um enorme curioso, e muitas vezes ele pode ter uma aparência assim que, teoricamente, você ia
não dar muita atenção e ser o teu melhor cliente. Eu uso como exemplo pessoal na minha vida que a melhor venda que eu fiz foi uma venda de 6 negócios seguidos para uma senhora que eu conheci empurrando um carrinho de feira, voltando da feira. Ela voltando da feira, parou em frente a um estande que eu estava, me chamou na porta, me fez uma pergunta, e já que eu fui responder, você acaba iniciando um atendimento e perdendo a sua vez de atendimento. Só que essa senhora me trouxe 6 negócios seguidos. Ela comprou, a filha comprou, a irmã comprou, a família fez outros negócios. Então, se eu fosse me aborrecer com aquela velhinha puxando um carrinho de feira, eu não teria realizado isso. Então, você saiu para trabalhar, uma porta de loja, uma porta de negócio, uma porta de empresa, pode acontecer de tudo, até não acontecer nada. Se despe dos seus pré-julgamentos, abre o coração, utiliza as suas convicções profissionais de raciocínio e faz o que for melhor com aquela pessoa que se apresenta. O que for melhor, você conduz. E aí, naturalmente, as coisas acontecem ou não. Tá? Isso é um exercício diário para o vendedor. Estabelecer o pré-julgamento provavelmente não realiza negócio. Perfeito. Agora, pessoal, vou abrir aí o tempo para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta para o Marcelo. Fiquem à vontade aí. Alguém quer perguntar? Não me envergonhem, podem perguntar. Hein? Gleise, quer falar alguma coisa? Cadê a Gleise? Foi embora? Não, estou aqui, professor. Eu achei interessante a história do pré-julgamento, que eu já presenciei. Eu já trabalhei em shopping há uns anos atrás e tive muitas oportunidades de ver vendedoras perderem negócios muito bons, por sinal, clientes excelentes, por conta do pré-julgamento. E se você está aberto a fechar bons negócios, você tem que deixar fluir, esquecer o pré-julgamento e acolher aquela pessoa. De repente, aquela pessoa que você nem imagina se transforma em um excelente cliente e te traz outros bons negócios, como o Marcelo teve. É isso mesmo. Marcelo, aqui no Pará, Marcelo, a gente tem, no Belém principalmente, a cultura aqui do shopping é totalmente da cultura do carioca no shopping. O carioca vai no shopping de chinelo de dedo, vai no shopping de short de time. Quando você vier aqui em Belém, tiver a oportunidade de me visitar, fica aberto aí o convite para você que quiser vir aqui. Minha casa aqui disponível para você quando você quiser. A gente vai dar uma voltinha no shopping aqui do lado e você vai estranhar que as pessoas vão no shopping como se fossem para uma festa. Uma melhor roupa, entendeu? Eu estranhei muito isso. Então, eu chego lá com meu chinelinho de dedo, com a minha bermudinha, e compro pra caramba. Enquanto que o cara vai lá todo bonitão, não compra nada. A cultura que é diferente, Marcelo. Assim como o pessoal do Pará, que um dia visitar o Rio de Janeiro e for no shopping, vão estranhar muito isso. Alguém aí? Eu tive essa oportunidade quando eu estive em 2010, ao final de 2010, eu tive essa oportunidade de ir num grande shopping e as pessoas tranquilamente, de sandálias havaianas, bermudas, camisetas, entram nas grandes lojas, fazem grandes compras, mas uma tranquilidade tremenda. É questão da cultura mesmo. Aqui, para a gente ir para o shopping, tem que estar bem arrumado. Calil, eu passei por isso. Pode falar, querida. No caso, só que no meu caso eu já fui oposta, né? Apesar de que aqui no Pará a gente tem essa cultura, mas eu fui para Fortaleza e eu fui bem simples e tal. E entrei no shopping e quando entrei lá, meu Deus, as pessoas todas bem vestidas, igual aqui mesmo no Pará. E eu estava com a minha havaiana, com uma bermuda jeans e uma blusinha super leve. Eu me achei assim como se eu fosse, sei nem explicar, mas desculpa a expressão, assim, uma mendiga mesmo, assim, uma pessoa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas pessoas? Legal. Pode falar, Marcelo? Deixa eu te falar uma coisa, olha só. O legal, né, cara, para cada um de vocês, né, que vão seguir aí exercendo o conhecimento, é que é muito importante ouvir
nas empresas, você vai ter sempre aquelas pessoas que já estão há mais tempo, tudo. Eu sempre aprendi muito ouvindo essas pessoas. Essas pessoas são pequenos, vamos dizer assim, né? Pequenos livros, pequenas enciclopédias do dia a dia. Então, para quem vai iniciar uma nova carreira aí, chegando numa nova empresa, chegando numa corporação, chegando num outro ambiente, escute, tenha um ouvido afinado, principalmente no início, para ouvir tanto as histórias que possam parecer fantasiosas, como as histórias mais cotidianas, mais reais. E outra coisa, na área de vendas, tem muita gente, assim como qualquer área profissional, mas principalmente na venda, porque a venda, o dinheiro é iminente, né? A realização de negócio é iminente. Então, tem muita gente que te puxa, não é para baixo, mas te puxa para desmotivação, para você se afastar do objetivo. Por quê? Porque ela quer o espaço dela. E quando você interfere ali, quando você chega com força de vontade, você acaba tendo que conseguir um pedacinho. E você pode estar tirando esse pedacinho dela. Então, tenha um olho também de observar se muitas coisas que vão te dizer, e aí serve para o seu caminho profissional, não são pessoas que, de uma forma até injusta, mas estão querendo te desmotivar. Na venda acontece muito isso. Se você está com a sua formação com base bem feita, e se você está com disposição, está satisfeito naquilo que você está visando realizar, não se deixe desmotivar por essas pessoas que vão aparecer na sua frente, principalmente nas vendas. Foque nessas outras que já estão há bastante tempo, que vão te agregar algumas histórias, mesmo que às vezes já tenham mais idade, sejam um pouco ranzinhas, mas essas pessoas somam no seu currículo, quando você aprende a ouvi-las. Marcelo, eu tenho... Opa, pode falar, Cleiliane, por favor. Ah, tá, obrigada. Marcelo, eu tenho uma dúvida assim. Eu trabalho muito diretamente com cliente, né? Vendas e tal. Então, tem cliente que às vezes se sente muito à vontade e acaba trocando ideias pessoais, assim, de problemas pessoais, e a gente vai conversando. E muitas das vezes eu não sei qual é a postura que eu devo tomar nessas ocasiões, entendeu? Se eu me envolvo na conversa, e quando eu vejo eu já estou envolvida, só que às vezes eu não sei se isso é o correto, é a postura correta minha, entendeu? Eu tenho que ser imparcial, nem sei. Eu vou te dizer uma coisa. Um vendedor, no meu caso, corretagem de imóveis, mas um vendedor, de forma geral, ele vai ser um pouquinho psicólogo, ele vai ser um pouquinho economista, ele vai ser um pouquinho advogado, ele vai ser um pouquinho administrador, ele vai ser um pouquinho engenheiro, ele vai ser um pouquinho de tudo. Tá? Além do que você tem que saber do seu produto, do restante, é necessário você ter uma cultura geral muito grande para você circular em todos os ambientes. Mas o importante é você manter a profundidade de um pires. Então, em vez de você ter a profundidade de uma piscina olímpica, tenha a profundidade de um pires. Você fala de tudo, então, se a cliente quer falar da novela, você fala um pouquinho da novela. Se ela quer falar do futebol, você fala um pouquinho do futebol. Se ela quer falar um pouquinho da política, você fala um pouquinho, sempre numa terceira pessoa, nunca dando a sua opinião pessoal, como a gente já conversou anteriormente, sempre com características gerais, com ideias gerais, mas na profundidade de um pires. Porque se você for muito forte, muito intensa nessa opinião, você vai virar amigo, você vai virar colega, você vai até tomar chopp junto ou visitar a família, mas muitas vezes o caminho da venda vai se perder. Maravilha. Agora, outra coisa Obrigada. que você me levantou aqui, Marcelo. Obrigado, Cleiliane. É a questão, por exemplo, de uma pessoa que está passando por um problema pessoal, separou do marido, perdeu um ente querido e precisa vender, né? E precisa trabalhar, precisa encarar o trabalho. Você, como gerente, como é que você faz para aquela pessoa? Porque a pessoa ela não pode... afeta a forma de vender, não afeta ou não? Você acha que não? Como você lida com isso?
Legal. Você como pessoa e você como gerente frente à sua equipe. Um colega seu lá perdeu o pai, está muito triste. Essa pergunta é maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. É para isso que você prepara muito a parte técnica, a parte de conhecimento técnico, para você, nessas horas, se valer disso. Quando você vai ver uma peça no teatro, aquele ator ali, que tem que dar 15 falas, fazer 20 movimentos, ele pode ter perdido o pai na noite anterior, ele pode ter falido, ele pode ter batido com o carro. Uma vez eu vi um podcast do Dedé Santana, né, que foi dos Trapalhões, que ele falou que o dia mais difícil da vida dele foi quando ele teve que fazer um show, ainda menino, e o pai tinha sido atropelado. E vocês podem procurar isso aí, tem essa entrevista. E ele estava com o caixão do pai, o corpo do pai, na parte de trás da cortina do circo, mas ele tinha que fazer o show com a mãe e com o irmão para poder ter o dinheiro para poder fazer o enterro do pai, velar o pai e poder enterrar. Isso é uma história real. Então, ele foi lá, fez o show, né, se vestiu do personagem e depois foi resolver o problema pessoal dele. Então, eu sempre digo o seguinte, o Marcelo Diniz, o meu CPF, com a minha identidade, ele existe até a hora que eu entro na empresa. Quando eu entro na empresa, eu passo a ser o gerente de vendas Diniz. E aí é o meu personagem. Se eu briguei com a minha mulher, se meu cachorro me mordeu, se o meu time perdeu, se o meu vereador não fez o que eu imaginava que ele fosse fazer na minha rua, não me interessa mais. Ali, naquele momento, eu vou fazer de tudo para ser o profissional de vendas. Por quê? Se eu deixar o cliente, ele quer ter uma experiência de satisfação na compra dele. E se você chegar lá e apresentar para ele o seu problema pessoal, você acabou com a experiência de satisfação dele. Ele quer alegria no ato de consumir. Ele quer uma realização, seja comprando uma bala, um drops house, ou seja comprando uma cobertura de 5 milhões. Então, você tem que vestir o personagem, fazer o melhor atendimento possível, da forma mais correta. Depois, cara, virou, o cliente foi embora, você pode entrar no banheiro, chorar, se debulhar em lágrimas, passar mal, mas no exercício ali do personagem, o foco é a venda. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá, vamos perturbar o cara. Ninguém? Acabou já? Não, gente. Vamos lá, pergunta aí. A Ana, cadê? Tivemos bons esclarecimentos, Gabriela. né? Cadê a Gabriela? Gabriela? Marcelo, hoje está no clima de véspera de feriado, o pessoal está meio devagar hoje. Olha, Mas não falou bem. Opa, fala aí, eu queria João. fazer uma pergunta. Marcelo, sobre, por exemplo, para que você possa desenvolver a habilidade de negociação ou de vendas, dentro, por exemplo, eu imagino sempre na sua condição, por exemplo. Eu sou um cara que eu sempre fui, da minha personalidade, ser uma pessoa mais reservada, assim, como é que eu posso dizer? Eu não tenho tanta habilidade, assim, de diálogo para negociação, tipo assim, a proximidade do cliente, desenvolver, assim, essa liberdade, essa, como é que eu posso dizer, assim, essa leveza do diálogo que é necessário, né, para desenvolver venda, negociação, seja o que for. Então, assim, como é que a gente consegue vencer essas barreiras para poder desenvolver, pelo menos assim, em um nível básico que você necessita para poder desenvolver essa profissão, né? Tipo assim, para poder lidar com o mercado, com as suas relações de trabalho e com o que seja necessário, assim, para que você possa ter o mínimo preciso para esse tipo de assunto, de situação. Rapaz, a sua pergunta é maravilhosa. Por que maravilhosa? Vou te dar o meu exemplo pessoal. Calil sabe, quando fiz 18 anos, eu fui para o CPOR. O CPOR é um órgão que tem no Exército
e você faz um curso e vira oficial do Exército lá durante um período. Então, durante 8 anos na minha vida, eu fui oficial do Exército. Depois eu tinha feito concurso, virei policial civil no Rio de Janeiro. Olha só, oficial do Exército, policial civil. Então, eu não queria proximidade nenhuma com o público. Quando eu olhava para o público, normalmente eu estava com aquele jeito de cão raivoso, sem vacina da Covid e com raiva de todo mundo. Só que o que acontece? A vida ela vai te moldando. Eu fiz a faculdade de Direito, fui fazer gestão em RH, que já era aí uma visão muito mais ampla, e aí é que eu falo a questão cultural. E, de repente, família, o filho nasceu, mulher, eu fiz uma opção de sair da polícia. Quando eu fiz essa opção, vou começar a advogar, advogado recém-formado. Mas advogado recém-formado tem cliente? Não, não tem. E quando arruma, a justiça demora 3, 4, 5 anos para você conseguir realizar alguma coisa. Então, falei, vou morrer de fome, vou levar a mulher e o filho junto. E em outro curso que eu tinha feito, virei corretor de imóveis. Falei, como é que eu vendo agora? Se eu, era de uma área totalmente distante de público. O que eu fiz? Eu me agarrei no conhecimento. Eu pensei assim, como é que o cara vende um carro? Como é que o cara vende uma máquina, um trator, uma coisa? Ele lê o máximo que ele pode sobre o produto. Quando o cliente chega, ele veste o cliente de informações. Aí o cliente percebe que ele conhece muito daquele produto e você ganha a confiança dele. Então, eu não tinha as condições comerciais de vendedores que são vendedores por natureza, são vendedores que já nascem vendedores. Mas o que eu fiz? Eu procurei ser um cara técnico, um vendedor técnico. Com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo isso que você apresentou aí, uma melhor oratória, uma condição de ler rapidamente os perfis dos clientes, melhor reação, dependendo de cada palavra ou de cada frase colocada pelo cliente. E aí eu fui pegando a famosa manha do vendedor. Mas, inicialmente, o que eu fiz? Eu fui me embasar na questão técnica, por isso que eu falo toda hora da formação. Eu fui me constituir um vendedor técnico para eu ter segurança ao me expor junto ao cliente e, com o passar do tempo, na prática, no dia a dia, ouvindo as pessoas mais velhas, eu fui moldando a minha forma de atendimento. E aí fui me desenvolvendo. Então, qual é o caminho? Pelo menos o meu foi muito estudo técnico profissional da profissão, vários cursos, muita dedicação para que eu me sentisse seguro em me relacionar, em trocar experiência com o cliente, porque eu sabia daquilo que eu estava falando. E, a partir daí, a prática faz com que você vá crescendo. Marcelo, desculpa, professor. Outra coisa, foi muito interessante essa aula, porque eu estou justamente concorrendo a uma vaga para corretora, né? E aí, sério, eu até achei muito, assim, coincidência. Só que minha pergunta é, como é que eu vou me inserir nesse mercado, já que o meu público atual não é compradores de imóveis? Como é que eu vou criar artifícios de chegar até esse tipo de cliente? Boa pergunta. É muito diferente. Boa pergunta. Como eu te disse, eu trabalho dentro de uma grande empresa. E a empresa, ela te dá algumas ferramentas de captação ou de ensino de como captar clientes. Entendeu? É aquela história. A empresa ela já tem um banco de dados, ou ela tem formas de buscar esse cliente ao mercado, propaganda, investimentos em pontos de atendimento, e aí você vai montando uma pequena carteira, entendeu? Telemarketing, campanhas na internet, seja no Facebook, seja no Instagram. Você vai aprender tanto a atender, como você vai aprender também a fazer a captação desse cliente que está na rua e trazer ao local de interesse dele para iniciar uma possível venda. Então, o corretor, esse vendedor, o que ele faz? Ele não é um mero ser receptivo. Ele faz captação de clientes, ele faz o atendimento ao cliente
e ele faz negociação e vendas. Não é só aquele cliente passivo que fica, aquele vendedor passivo que fica no shopping, esperando a propaganda do shopping para fazer um bom atendimento. Na corretagem, você vai ter que aprender a fazer captação de clientes e vai ter que aprender também a conduzir esse atendimento e essa negociação. A empresa vai, muitas vezes, te ajudar nesse início. Perfeito, obrigada. Bom, sucesso aí. Boa sorte. Você vai ser feliz. Obrigada. Eu tô com muito assim, preocupada com isso. Meu Deus, como é que eu vou fazer logo de início? A gente fica, né, assustada. É um outro público. Para mim, que vem, eu sou vendedora de roupas femininas, né, microempresária, e aí eu tô partindo para esse ramo também, entendeu? Aí, meu Deus, é um ramo diferente. Se você já pediu com fé a Deus e pela sua capacidade aí, você vai conseguir. Se você vende uma calça jeans, imagina uma casa que é o ideal de todo brasileiro em comprar. Verdade, verdade. Você vai ter sucesso. Maravilha. Marcelo, é importante agora, só para fazer aqui mais uma perguntinha, tem uma fase na negociação, na venda, que é a preparação. Né? Assim como vende um carro, vende uma calça jeans, como você acabou de mencionar, é importante, de fato, você conhecer aquilo que você está vendendo, você conhecer. Você hoje tem que ser um excelente vendedor, você apresenta seus imóveis com muita maestria, com muito conhecimento, coisas que eu nem sei o nome dentro de uma casa, uma bancada que se estende da cozinha e vai dar lá na varanda. Inclusive aqui o nome não é varanda, viu, Marcelo? Aqui a gente chama de sacada, né, pessoal? Aqui a parte externa do apartamento. Mas o prévio conhecimento do objeto, ele é importante mesmo? Rapaz, não é só o prévio conhecimento do objeto. É o prévio conhecimento do objeto e também a preparação com os materiais de venda necessários. Muitas vezes, você vai precisar ter uma tabela de preço, você tem que ter um book ou um livro, resumo sobre o produto. Você tem lá, de repente, um apartamento modelo que você vai ter que apresentar e é preciso que você, de forma antecipada ou prévia, que você entre ali, que você veja onde você vai se posicionar, e aí você vai saber a posição do sol, a posição do vento, a vista que tem um lado, a vista que tem outro. Então, como eu te disse, quando a gente vai numa peça de teatro, aquele ator, 3 meses antes, ele já ficou ensaiando para que aquela peça fosse total sucesso na estreia. Você que vai realizar uma venda dessa magnitude, aí eu estou te falando como eu fiz para a menina aí. Você está realizando o sonho do cliente. Qual é o maior sonho que a pessoa tem? Principalmente o público brasileiro. O grande sonho, claro, o cara tem um sonho pessoal de casar, ter filhos, mas o grande sonho, da grande maioria, é a compra da casa própria. Então, você está lidando com o desejo mais importante do brasileiro. E você está entrando na vida dele, talvez no lugar mais íntimo, sem ter nem intimidade com ele. Então, você tem que ter muito respeito a esse sonho e se preparar de forma muito adequada para a realização desse sonho. Então, você fazer igual um time de futebol, o cara não passa uma semana treinando, separando o material, montando a escalação, a parte tática. Você vai fazer um atendimento, vai fazer uma visita a um cliente, você tem que se preparar, cara, tudo antes. Qual o material que eu preciso, quais imagens que eu tenho que ter, qual o discurso que eu vou usar. Esse cliente ele é mais sensitivo, ele é mais de ouvir, ele é mais de visualizar, ele é mais matemático. Você tentar já fazer um desenho do cliente para você ter mais êxito. Essa é a preparação prévia. Ah, perfeito. É isso, tudo bem. É isso aí mesmo. Mais alguma pergunta, galera? Ninguém? Algumas palavras finais aí, Marcelo, para eles? No sentido? Deixa eu só me despedir. Primeiro, agradecendo a grande oportunidade, em nome da Lopes Imobiliária do Rio de Janeiro, né, de estar dando esse depoimento. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje aqui no Rio de Janeiro, a nossa empresa, é líder de mercado. A gente tem aí
hoje, no ano de 2021, já agora em outubro, nós temos mais de 850 milhões vendidos, né? Isso deu mais de 1.200 unidades já comercializadas nesse ano. Então, nossa empresa ela tem algo em torno de 1.400 vendedores, né? Umas 50 gerências. Então, é uma empresa de porte médio a grande, né? Mas que movimenta, para você ter uma ideia, esse ano a gente já vendeu agora, iniciando setembro, mais do que o ano passado todo. Esse ano a gente deve bater algo em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e 200. Então, realmente tem sido um ano muito positivo. A pandemia fez com que as pessoas repensassem as suas formas de moradia e, pelo menos no nosso segmento, foi muito positivo. Não a questão da pandemia, lógico, que a gente não queria falar isso, mas o como as pessoas se reinventaram, entendeu? E queria dizer para vocês, independente do caminho que vocês vão trilhar, vocês vão fazer venda todos os dias. Ou a sua venda pessoal, ou a sua venda de produto, ou a sua venda de serviços. Então, daqui para frente, tenha certeza, se você vai ser um profissional liberal, você é um vendedor, na essência. Se prepare para que você seja o melhor vendedor possível. Tá? Sucesso a todos, agradecendo muito ao meu amigo Calil. E assim que a gente tiver a oportunidade, Calil, a gente vai estar junto aí, batendo um papo, ou em Belém, ou quando você vier aqui no Rio, para que a gente possa voltar a presencialmente estar conversando. Dezembro eu vou estar aí, dia 3 de dezembro até o dia 10 de dezembro. É aniversário da Camila, minha filha, lembra? Vamos embora, vai ser um prazer, né? Tomar um chopp junto. Vamos embora. Bora, agora sim. Pessoal, é o seguinte, hoje é véspera de feriado, né? Então eu vou quebrar o galho de vocês. Você se incomoda de terminar mais cedo? Ou não? Não, professor, tranquilo. Que é isso, Tudo bem? professor? Então, depois eu compenso na frente. A gente vê como a gente repõe aí essas horinhas, essa hora que está faltando, tá? Mas acho que por hoje é só. A gente já vai pegar e vamos refletir aí sobre os ensinamentos do Marcelo. A experiência, né, é mais importante do que o próprio professor. O professor é só um canal de transferência de conhecimento, né? O pessoal na área de frente que sabem de verdade mesmo que é negociação, que é vender. A gente só faz essa transmissão do conhecimento em vocês, tá bom? Deixa eu baixar a lista de presença aqui. Marcelo, obrigado, viu, Marcelo? Tô com saudade de vocês aí. Quando eu vou aí, eu gosto muito. Muitas lembranças da nossa juventude, né? Felizmente, Marcelo, uma coisa mais ensinamento de vida, né, Marcelo? Nós tivemos centenas de amigos, né? Mas se você imaginar quantos de nós, assim, fez um curso superior, quantos de nós conseguiu um trabalho legal, não vão sobrar uns 4 ou 5, né? Isso acontece. Então, vocês que estão na sala de aula já estão dando um passo enorme para frente. Enorme. Privilegiado. Marcelo, estão dando um passo enorme, eu fico feliz pra caramba. Quero vê-los aí na formatura daqui a uns 2, 3 anos aí. Tá bom, pessoal? Chega por hoje, então. Obrigado, Marcelo, de novo. E aí, ano que vem vou te chamar de novo, hein? Sucesso aí, precisando, eu estou disponível. Obrigada, Marcelo. Valeu, gente. Abraço. Obrigada, professor. Obrigada, Marcelo. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.